Eu preciso que me diga que eu sou uma pessoa boa. Eu sei que posso ser egoísta, narcisista e autodestrutivo, mas debaixo de tudo isso, lá no fundo, eu sou uma pessoa boa. Então, eu preciso que diga que eu sou bom. Diane, me diz, por favor, Diane, me diz que eu sou bom. Bom, uma série que me pegou muito de surpresa foi a série BoJack Horseman, porque pelo que eu vi da série, era uma proposta ser uma sátira, digamos assim, em Hollywood, uma autocrítica e formato de comédia. Só que a série, do que me entreteu, foi muito mais do que isso. Uma série muito profunda, sobre questões muito sobre traumas, amor, depressão. É doido falar tudo isso numa série de comédia, que sinceramente, para cada um, a comédia é tanto que relativa. Chega que, se for para contar na questão principal da série, digamos assim, que é a questão da comédia, não me interessei tanto nesse ponto, porque deve ser por causa que o meu humor também tá muito doentio, né? As coisas que me faz rir é basicamente Family Guy e South Park, então dá pra entender. Ô galera, sabe por que o Hitler odiava os judeus? Porque não conhecia os argentinos. Mas tipo assim, o que me interessou muito nessa série foi na questão do próprio protagonista BoJack Horseman e do seu desenvolvimento em escrita e a sua profundidade no personagem. É sério, BoJack Horseman é simplesmente um dos personagens, uma das melhores escritas que eu já vi. Mas antes de falar desse personagem querido, eu queria agradecer muito a primeiro que doou na vaquinha, Gabriel, muito obrigado por ter doado na minha vaquinha, e quem quiser ajudar é só mandar o Pix aí, desse aqui que tá na tela, ou ir pelo link dos comentários aí, fixado, beleza? Bom, vamos falar agora sobre BoJack Horseman. Bom, BoJack fala a história sobre um ex-astro, digamos assim, de uma série que fez muito sucesso, chamada Rouncing Around. Que nessa série que ele fazia, ele literalmente atuava ele mesmo, um cavalo, né? Cuidando de 3 crianças. E na época a série foi um grande sucesso. Mas esse foi, querendo ou não, o auge da carreira dele. Não é à toa que ele não conseguiu se reerguer depois dessa. Bom, por conta de muitos motivos. Primeiro, BoJack é uma pessoa, né, digamos assim, né, muito difícil de se lidar. Ele literalmente é um babaca o tempo todo, comete erros toda vez, sempre comete alguma cagada com as pessoas ao seu redor. Isso, quando eu vi a série de início, eu sinceramente não gostava nem um pouco do BoJack, mas com o decorrer da série eu fui entendendo melhor do porquê ele agia desse jeito com os outros. A série foi mostrando mais sobre o passado dele, e apesar de entender o lado do porquê ele é assim, ainda assim não é nada justificável, e eu já vou chegar nesse ponto logo lá pra frente. BoJack simplesmente cresceu numa família muito disfuncional, com os pais totalmente problemáticos. Seu pai que literalmente só se portava com ele mesmo, literalmente jogava na cara dele que tudo que dava de errado, basicamente, na hora de ele escrever o livro que ele queria tanto que fizesse sucesso, ele jogava a culpa pra cima do BoJack. A mesma coisa, digamos, era com a sua mãe, que literalmente fala toda hora que ele era o maior erro da vida dela, que ela só ficou feia, só ficou daquele estado por conta do BoJack. E com isso, o BoJack sempre cresceu com isso na cabeça. Isso foi eternizando na cabeça dele que ele foi um erro, que ele simplesmente é quebrado. A gente vê isso ao decorrer da série, como ele se autodespreza tanto. Num episódio mesmo, quando ele tá lá com a sua mãe e a sua irmã, que na época da série a gente não sabia disso, vivendo na casa dele, ele literalmente, cada ação que ele fazia perto delas, ele ficava muito se autotorturando. Principalmente nesse momento que a mãe dele literalmente tá cuidando de uma boneca, que demonstra algum certo carinho por ela, e simplesmente não entra na cabeça dele que algum momento ela podia demonstrar alguma coisa em relação ao amor. Ele simplesmente faz o que faz, jogando boneca nos ares. Aí depois de fazer o estrago que fez, mesmo a sua mãe fez o que fez com ele, ainda assim ele se sente ainda muito mal. Como sempre, ele sempre se autotortura, e assim, sempre foi assim ao decorrer da série. Isso é muito doido de se pensar, porque, cara, a gente começa a entender por que o BoJack comete tantos erros assim na série. Porque, cara, se você se acha um lixo, se acha uma pessoa ruim o tempo todo, que não tem solução, como é que você dá uma chance pra se auto-melhorar, entende? Como é que você consegue entender as merdas que você faz? Muito por conta disso também é por conta do Secretariat, que ele é um cavalo que ele se inspirou muito na sua infância. Simplesmente por ter sido um dos melhores cavalos, digamos assim, na história da corrida, pelo menos na série, uma pessoa totalmente confiante, que basicamente inspira as outras pessoas a serem melhores. Em um momento, BoJack consegue enviar uma carta pra ele numa entrevista no programa que ele tava, e simplesmente ele pergunta o que fazer quando está triste, e basicamente, resumindo, ele simplesmente fala isso: Jack, quando você ficar triste, sai correndo, em frente, e continua em frente, aconteça o que acontecer. Não deixe, não pare de correr, e não olhe para trás, não tem nada pra você lá atrás.
não olhar para trás, sempre correr para frente. E é isso que o BoJack sempre esteve fazendo esse tempo todo. Além de se autodespressar o tempo todo, falar que é um lixo, foi basicamente por conta do Secretariat que ele não olha muito para os seus erros, não olha muito para o passado. Por isso que sempre ao decorrer da série, ele nunca olhava para o seu lado, digamos, sombrio. Chega aqui, quando a Diane estava fazendo o seu livro, ele não gostou nem um pouco quando vazou os primeiros capítulos sobre o livro, que falava sobre os lados ruins do BoJack. Ele não queria falar sobre isso, ele não queria ver as pessoas realmente conhecendo esse lado do BoJack. Isso também que leva a outro ponto, que ele não queria realmente ser conhecido. Isso é muito doido, porque por conta muito da sua mãe, que não tem demonstrado nenhum pouco de amor por ele, ele queria ser muito amado, mas também ele não queria ser amado. Isso é muito doido de se pensar. Parece contraditório, mas você vai entender o que eu tô falando. O próprio exemplo é o livro, que ele queria só escrever o melhor lado dele, digamos assim. Ele queria ser amado pelas pessoas. Ele queria que realmente as pessoas o conhecerem, mas também não conhecendo, vendo o lado quebrado dele, digamos. Isso a gente vê até nos seus próprios relacionamentos. Sendo assim, se o BoJack continuasse daquele jeito, ia se tornar um ciclo de erros e erros sem fim. Mas ao decorrer da série, desde a chegada da Diane, de pouco a pouco, BoJack vai vendo o jeito, as coisas que ele faz com as pessoas ao seu redor mesmo, quão destrutivo ele é para as outras pessoas e também para si mesmo também. E é doido de pensar nisso numa das frases que eu simplesmente definiu muito o BoJack nesse momento. What? So what? I should just settle? Yes, thank you. Exactly, settle. Because otherwise, you're just going to get older and harder and more alone. And one day, you're going to look around and you're going to realize that everybody loves you, but nobody likes you. And that is the loneliest feeling in the world. Uma frase meio confusa, né? Mas se você pegar no contexto do personagem e na série, você entende o ponto dele. Que tipo, como as pessoas, mesmo o BoJack fazendo as cagadas que faz, pessoas que amam ele estão lá por ele. O próprio Todd mesmo, que morou muito tempo na casa dele. A Cirulita, a Princesa Caroline, a própria Diane também. O Sr. Peanut Butter, apesar que o BoJack não vê durante o tempo como um amigo também. Mesmo assim, essas pessoas estão lá por ele, porque eles realmente se importam com ele, amam e se preocupam com ele, mas também por conta muito do seu comportamento autodestrutivo e também o quão mal, apesar de eles verem ele como uma pessoa boa, ainda assim, de pouco a pouco, cada um deles decide se afastar do BoJack, mesmo amando ele. E isso também leva a outro ponto da série, que tudo bem, apesar de entendermos do porquê o BoJack ser desse jeito, ainda assim nada justifica os erros que ele faz ao decorrer da série. A questão da morte da Sarah Lynn, o lance do barco, que nossa senhora, esse lance, eu não prefiro nem comentar muito, mas que ao decorrer da série vai atormentando ele. A relação com o Reb, que ele simplesmente não quis ajudar o seu amigo, dando uma facada nas costas dele, fazendo ele sair do seu próprio programa. Mas mesmo assim, com todos esses erros, ainda assim, BoJack não é uma pessoa ruim, digamos. É uma pessoa boa, mas com atos muito, mas muito idiotas mesmo, que, sei lá, velho, é meio... Tá vendo como é doido falar sobre isso? Não é à toa que ele fica se perguntando se é realmente uma pessoa boa. Quando a Diane publica sobre o livro e fala sobre as coisas que faz, ele queria escutar sobre... nas próprias palavras da Diane, se ele é realmente uma pessoa boa. Ele queria realmente ouvir. Cara, é muito doido falar sobre o personagem. Tá vendo que cada ponto vai entrelaçando um ao outro e acarretando numa outra questão dentro sobre o psicológico do BoJack. Cara, sério, é muito doido falar sobre esse personagem, é sério. Tudo basicamente desse personagem em questão de história me deixa muito intrigado. Não é à toa que um dos melhores episódios pra mim na série é simplesmente dele num monólogo inteiro falando no enterro da tua mãe. E ele vai falando sobre a relação conturbada com a tua mãe em relação a, digamos, o amor que ela nunca demonstrou pra ele. A relação aproveitando-se com seu pai. Cara, BoJack é um personagem incrível. Enfim, com todas as merdas que ele acabou fazendo, ele simplesmente toma um choque de realidade e começa a tentar melhorar. Ele começa a ir para uma clínica de recuperação, digamos assim. Começa a se desfazer dos seus vícios, sabe? Realmente querendo começar a melhorar, mas também não
querendo começar a melhorar. Porque, querendo ou não, lá ele fazia uma terapia, mas, digamos, ele só usava só pra desabafar mesmo, entende? Ele só ficava lá desabafando. Tudo bem, em momentos pode resolver, em certos casos, né? Mas, querendo ou não, ele não queria muito se aprofundar, digamos assim, no assunto. Muito provavelmente por causa do terapeuta, que eu já vou falar sobre isso. Ele não queria muito se aprofundar nos seus próprios erros. Muito provavelmente, ao que eu falei antes, que ele não queria, sabe, olhar pra trás, olhar as coisas, os traumas dele, os erros dele e por aí vai. E eu acho que ele não queria muito focar sobre isso por conta muito do seu terapeuta. Sim, é falado mais pra frente que uma coisa que eu também achava estranho na série é que, tirando os personagens relevantes, assim, a mãe, os pais do BoJack, a própria irmã dele, não tem o próprio Secretariat, a gente não tem nenhum cavalo na série. Sabe por que não temos? Porque o BoJack tem medo de cavalos. Sim, por conta muito que todos os cavalos, acho que só tirando a irmã dele, ele só teve relacionamentos ruins, conturbados, principalmente os seus pais. E por conta do terapeuta dele ser um cavalo, acho que ele não queria muito desabafar os seus problemas com ele, digamos assim, aprofundar mais. Mas mesmo assim, acaba dando uma série de erros. O terapeuta dele, que também tinha se recuperado dos vícios, do alcoolismo, de um acidente que o BoJack cometeu, mas ele não queria. Dessa vez ele realmente foi um acidente, de uma garrafa de vodka que o BoJack levava, ele acaba tomando, e o terapeuta acaba tomando essa vodka. Isso é muito doido de se pensar, porque ele acaba tendo a recaída, e nesses raros momentos o BoJack tenta ajudar ele, botando assim ele na reabilitação, no lugar do BoJack, digamos assim. Ele tenta seguir a sua vida, tenta fazer coisas melhores, sabe? Ele simplesmente larga as bebidas de lado, as drogas. Ele vira literalmente um professor de teatro na faculdade da sua irmã, e simplesmente as coisas vão melhorando. Mas mesmo assim, os erros que o BoJack cometeu no passado não pode ser deixado de lado. A série deixa bem claro isso. Então, uma série de coisas vai acontecendo e todos os podres, digamos assim, do BoJack são expostos. E aí, tendo assim a recaída dele de novo. Ele acaba invadindo a casa dele, sim, porque ele tinha acabado de vender a casa por conta desses problemas e por conta muito das bebidas. Ele literalmente cai da piscina e começa a se afogar. E nesse momento que ele literalmente tá morrendo, tem um episódio inteiro focado que é muito lindo, que ele literalmente conversa quase no pós-vida, digamos assim. Isso tudo se passa na cabeça do BoJack, então, com as pessoas que já se foram na vida dele. Todas as pessoas, os pais, o Secretariat, que tá misturado com o pai dele, né, porque ele viu o Secretariat também como uma figura paterna, a Sarah Lynn, até o tio dele, que literalmente ele nem chegou a conhecer. Todas as pessoas que foram importantes da vida dele. É um episódio muito emocionante, aliás. Um dos melhores episódios que eu já vi. Que até, inclusive, muita gente achou que o BoJack deveria ter acabado por aqui, por conta da conclusão do personagem aqui, com seus problemas. Mas, querendo ou não, seria uma saída fácil, digamos, para o BoJack, porque literalmente ele morrendo, literalmente ele não pagaria pelas coisas erradas que ele fez. Sendo assim, vemos o verdadeiro final da série, né? Que é ele literalmente tendo a última interação com todos os seus amigos, depois de ter ficado um tempo da cadeia. Ele vai no casamento da princesa Caroline, num tom, digamos, de despedida, assim como Todd e assim como a Diane. Assim como da frase, como ele disse antes, que todos podem te amar, mas ninguém vai realmente gostar de você. E como todos esses personagens, tirando o Sr. Peanut Butter, eu acho, todos esses amigos dele que amam ele estão saindo da vida dele por conta do quão prejudicial o BoJack foi para eles. Encerrando assim, depois de um lindo diálogo sobre o que vai acontecer no futuro, sobre o passado, a vida, os problemas, com uma conversa linda com a Diane, a série acaba com 1 minuto de silêncio entre os dois personagens. E simplesmente foi incrível ter acompanhado essa série. O BoJack é simplesmente um dos personagens muito bem escritos, como já falei muitas vezes nesse vídeo. Simplesmente eles conseguiram escrever tão bem o BoJack de uma maneira profunda. Muito provavelmente quando eu estiver editando esse vídeo, de uma maneira como o BoJack é tão complexo nessa série, eu possa ter me esquecido de algum ponto, porque realmente tem vários pontos sobre ele
dele que dá pra fazer um vídeo inteiro focado em um certo assunto sobre esse personagem. Não só sobre esse personagem, mas também aos outros personagens ao redor, como a própria Diane, que também é uma pessoa, digamos, problemática. A Princesa Caroline também. E sério, essa série é muito incrível. E é irônico falar tudo esses assuntos sobre numa série que era pra ser de comédia, né? Cara, BoJack assim é uma série que te surpreende muito, é sério. Parece de aparência assim, quando você olha de relance parece uma série qualquer, mas quando você vai assistindo é diferente de qualquer outra. É sério, BoJack realmente eu recomendo muito. Pra você que ainda não assistiu, assista porque vale a pena demais, velho. E é isso. Esse foi o vídeo. Eu acho que foi bastante longo, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações. Vire membro, né? Tá num preço de um pastel aí, o nível mais fácil aí, digamos assim, mais de boa. Só pra poder ajudar o canal. E, como eu já falei, a vaquinha aí pra também ajudar no canal, né? Pra juntar com um PC novo. Tá aí no link nos comentários. E é isso. Nós vemos no próximo vídeo. E falou!